noite. Vocês conseguem me escutar? Pessoal, vocês conseguem me escutar bem? Vocês conseguem me escutar bem? Ok, então vamos continuar com a nossa aula. Então a gente estava falando para vocês da técnica de titulação de precipitação, né? Eu estava falando para vocês da titulação de precipitação. Então, basicamente, você imagina que todo o procedimento é muito simples. Você tem o método de Moore. No método de Moore, você imagina o seguinte, que a tua solução ela não pode ser muito ácida, porque se o pH da tua solução for muito ácido, o teu indicador é o cromato. Se o pH da tua solução for muito ácido, o teu cromato vira dicromato. Aí todos os dicromatos são solúveis, aí você não consegue observar o ponto final da tua titulação. Lembrando que no método de Moore, o teu indicador é o cromato de potássio. Então, no método de Moore, você coloca a amostra ali que você quer titular no Erlenmeyer e coloca algumas gotas de cromato de potássio. Quando você titular todo o teu analito, a prata que cair da bureta vai reagir com o teu cromato e virar o cromato de prata. O cromato de prata tem uma coloração vermelho tijolo, enquanto o cromato é levemente amarelado. Então você imagina que você coloca algumas gotinhas de cromato na tua solução fica amarelada. Quando a prata cair da bureta e precipitar todo o teu analito, essa prata vai cair da bureta, vai reagir com o cromato e virar o cromato de prata, que é vermelho tijolo. Lembrando que nas titulações de precipitação, né, você sempre vai usar a prata. Você imagina que a prata, em meio alcalino, ela precipita na forma de um precipitado negro, que é o óxido de prata. Então, se a tua solução estiver muito alcalina também, você imagina que você vai precipitar o seu titulante na forma de óxido de prata, que é negro, né? Método direto. Método direto, você tem o método de Moore e o método de Fadinsky. Toda vez que tiver um exercício que for o método de Moore e o método de Fadinsky, você imagina que são métodos de titulação direta, né? Como que você resolve um problema? Como que você resolve um problema de titulação direta? Toda vez que você tiver um problema de titulação direta para resolver, você vai falar que o número de mols do titulante é igual ao número de mols do teu analito. Toda vez que você tiver uma retrotitulação, você vai dizer que o número de mols do teu analito que reagiu é igual ao número de mols do teu analito que você tinha inicialmente, menos o número de mols do teu analito que não reagiu. Tá? Isso daí é muito... Então, toda vez que você tiver uma retrotitulação, você resolve desse jeito, e toda vez que você tem uma titulação direta, você resolve desse jeito. Lembra que eu tinha deixado vários exercícios de titulação para vocês resolverem? Vocês já resolveram esses exercícios? Vocês chegaram a resolver os exercícios? Bem, se vocês não resolveram, a gente pode resolver agora, né? Quem já resolveu, ver se acertou. A gente tinha feito só uma de titulação, né? A gente tinha feito só uma de titulação do método de Fadinsky e uma de titulação com o método de Wohler. Então, a gente pode resolver os exercícios de titulação agora. Vamos resolver os exercícios. Então, você imagina o seguinte. Um acadêmico do curso de farmácia adicionou 200 ml de água de torneira a um Erlenmeyer
algumas gotas de cromato e titulou com 20 ml de nitrato de prata 0,02 mol por litro. Até que a coloração vermelho tijolo, até a coloração vermelho tijolo. Qual é a concentração de cloreto nesta água? Então vamos lá, olha aqui o enunciado do exercício. Você imagina que você quer saber qual que é a salinidade na tua água. Você imagina que na água de torneira, na água mineral, você sempre vai ter cátions e ânions, né? Você imagina que uma água isenta de cátions e de ânions é muito difícil. Você nunca vai ter uma água isenta de cátions e de ânions, tá bom? Isso daí é impossível. Uma água isenta de cátions e de ânions. Mas se você imagina que se a concentração de sal nessa solução for muito alta, se a concentração de sal nessa solução for muito alta, ela vai ser chamada de água salgada ou água salobra. Você imagina que uma água é considerada doce quando ela tem 0,5 grama de sal por litro. Se você tem uma concentração de sal na tua água que é superior a 0,5 grama de sal por litro ou inferior a 30 gramas por litro, você tem o que a gente chama de água salobra. Se você tem uma concentração de sal maior que 30 gramas por litro, você chama essa água de água salgada. Então, por exemplo, a água do mar é chamada de água salgada, porque a concentração de sal na água do mar é superior a 30 gramas por litro. Na verdade, é algo perto de 35 gramas por litro. Então, tá, a gente pode determinar a concentração de sal numa solução na água, a gente pode determinar a salinidade da água através do método de Wöhler, do método de Mohr, né? Mais uma vez, se eu perguntar na prova, qual que é a desvantagem do método de Mohr? Qual que é a desvantagem do método de Mohr? Pessoal, qual que é a principal desvantagem no método de Mohr? O cromo é metal pesado, tóxico. Sim, o cromo 6, na verdade. O cromo 6 ele é muito carcinogênico, né? Tem aquele filme da Erin Brockovich. Eu vou aproveitar que agora a gente está tendo aula online. Depois eu vou mandar para vocês o link. Tem um filme que é o filme da Erin Brockovich. O filme conta a história de uma comunidade nos Estados Unidos que as indústrias da região contaminaram a água com cromo 6. Aí praticamente todo mundo que morava na cidade teve câncer. Então você imagina que o cromo 6 ele é muito tóxico e ele é extremamente carcinogênico, o cromo 6, né? O cromo 3 ele já não é tão complicado, ele já não é tão tóxico. O cromo 6 que é extremamente tóxico. Tem uma área da química que chama especiação química. Essa especiação química, ela diz a forma com que o metal está presente, né? Por exemplo, eu posso pegar uma técnica que chama absorção atômica e dizer o tanto de cromo que tem numa amostra, mas eu não sei dizer para ti quanto que é cromo 3 e quanto que é cromo 6. Então, você pode imaginar que o tanto que você vai ter da espécie de cromo é uma coisa drástica, né? Por exemplo, o arsênio. Se você come o arsênio, o metal arsênio, um pouquinho de arsênio que você comer já é o suficiente para te matar. Agora, se for um sal orgânico de arsênio, você pode imaginar que você pode comer um quilo de sal de arsênio que não vai te fazer mal. Porque o arsênio ele não vai ser liberado pelo composto orgânico que está ligado a ele, né? Então, vamos lá. Então, lembrem, esse daqui é um exemplo de titulação com método de Mohr. Você pode determinar a salinidade da água através do método de Mohr. Mas lembrando, mais uma vez, o indicador no método de Mohr é o cromato. Para titular através do método de Mohr, a tua solução não pode estar muito ácida, porque senão o cromato vira dicromato, você não observa o ponto de equivalência.
E a solução também não pode estar muito alcalina, porque senão o teu titulante, que é o nitrato de prata, se precipita como óxido de prata. Então vamos lá, é um método direto de titulação. Então eu vou colocar aqui para vocês lembrarem. Então eu vou colocar aqui para vocês lembrarem no nosso arquivo do Excel, que hoje é 17/4/2020. Eu vou clicar aqui, vou colar Special, JPEG. Está aqui o nosso exercício para vocês saberem o que a gente está resolvendo. Então, você pensa que essa titulação é uma titulação direta. Você imagina que 1 mol de prata vai reagir com 1 mol de cloreto para dar o cloreto de prata. Você pode imaginar que existe na água diversos sais, né? Existem na água diversos sais, né? Mas o principal deles é o cloreto de sódio, né? Por exemplo, na água de rios e de lagos, o principal ânion que existe na água de rios e de lagos é o bicarbonato. Bem, para resolver esse exercício, é um método de titulação direta, né? É uma titulação direta. Então, você vai escrever que o número de mols de nitrato de prata é igual ao número de mols de cloreto de sódio que você tem. A reação é 1:1. Você vai dizer para mim que a concentração... Você vai dizer para mim que a concentração do nitrato de prata vezes o volume do nitrato de prata é igual à concentração do cloreto de sódio vezes o volume do cloreto de sódio. A gente pode até dar uma abridinha aqui. Bem, então, para você me disser que é a concentração do cloreto de prata, é só eu passar para cá e dividir no volume do cloreto de sódio. Então, você pensa que a concentração do cloreto de sódio é a tua incógnita, né? Você quer saber a concentração do cloreto de sódio na água. O volume de cloreto de sódio que está sendo titulado, o volume do cloreto de sódio que está sendo titulado, é um volume de 200 ml. A concentração do nitrato de prata que está na tua bureta, a concentração do nitrato de prata que está na tua bureta é igual a 0,02 mol por litro. Então, você vai colocar aqui mol por litro. O volume perdão, né? Aqui é a concentração do nitrato de prata, escrevi errado. Aqui é a concentração do nitrato de prata. O volume do nitrato de prata que está sendo gasto nessa titulação foi de 20 ml. Né? Então, aqui você tem o volume da solução de água que você quer determinar a salinidade. Aqui você tem a concentração do teu titulante, aqui você tem o volume do teu titulante que foi gasto. Só tem um detalhe, quando isso daqui são dados da aula de laboratório, a gente ainda vai fazer essa prática no laboratório. Então, quando a gente voltar para as aulas presenciais e a gente for fazer as aulas de laboratório, então a teoria você já sabe, a gente já pode partir direto para a prática e depois a gente vem e faz a titulação, né? E depois a gente faz os cálculos novamente usando os resultados de vocês.
Tem um detalhe, quando eu cheguei na FURB, o pessoal titulava tipo 10 ml de água. Você imagina o seguinte, que quando você faz uma titulação, quando tu faz uma titulação, você pensa o seguinte, que o teu volume de equivalência nunca pode ser muito pequeno. Então, quando eu cheguei na FURB, o pessoal usava uma concentração de 0,1 mol por litro e titulava um volume tipo de 10, 15 ml. Aí o volume de equivalência que o pessoal chegava tipo, era 0,1 ml. Aí o erro que o pessoal determinava era absurdo. Você imagina o seguinte, que você vai tentar, quando você faz uma titulação, quando você faz uma titulação, é interessante que você use perto de 50 ml do volume da bureta. Né? Você imagina o seguinte, você está usando uma bureta de 25 ml. Não é interessante você fazer uma titulação em que você gasta 10, 15, 20 buretas. Né? O interessante é que você, se a tua bureta é de 25 ml, é interessante que a tua titulação vá até pelo menos 8 ml. Porque com uma bureta de 25 ml, você não tem precisão num volume menor que 1 ml. Bem, então vamos fazer o cálculo. A concentração do cloreto de sódio vai ser o quê? Vai ser a concentração do cloreto de sódio, vai ser a concentração do nitrato de prata, vezes o volume do nitrato de prata, dividido pela solução de cloreto de sódio. Então, essa daqui é a concentração do cloreto de sódio na nossa amostra, tá? Para eu passar essa concentração de mol por litro para gramas por litro, né? Então, quero passar a massa atômica do cloreto de sódio. Então, eu multiplico a minha concentração em mol por litro pela massa fórmula do cloreto, que é 45. Tem que olhar na tabela periódica. A massa fórmula do cloreto é 35,45. Né? Então, 35,45. Isso daqui representa, então, que a concentração de cloreto na água de torneira é da ordem de 0,0709 gramas por litro. Eu posso representar essa concentração também. Eu também posso representar essa concentração como miligramas por litro, né? Então, eu venho aqui, eu multiplico por 1000, e a minha concentração vai ficar aqui na ordem do miligramas por litro, né? Multiplicando aqui. Então, eu tenho uma concentração de 70,9 miligramas por litro. Eu também poderia representar essa concentração como a concentração de sal, concentração do cloreto de sódio, né? Então, se você olhar na tabela periódica, o sódio é 23, o sódio é 23, o cloro é 35,45, né? Então, você imagina que a massa molecular do cloreto de sódio vai ser 35,45 mais 23. Então, para eu expressar essa concentração como concentração de cloreto de sódio, é só multiplicar a molaridade da minha solução pela... Então, você vai descobrir que a concentração de cloreto de sódio na tua água de torneira é ordem de 0,1 gramas por litro. Imagina que uma água é considerada doce até 0,5 gramas por litro. Então, você imagina que a água da torneira da FURB ela é bem doce, né? Ela ainda poderia ter uma salinidade bem menor, duas ou três vezes maior, que ainda ia ser considerada água doce. Então, a gente vem aqui
é um outro exercício que é muito parecido com esse. Também é um método de Mora, uma coisa que no laboratório. Qual que é a salinidade de um soro? Então, você coloca aqui, você clica Colar Special, você coloca como JPEG, e aqui você tem o teu exercício. 2 ml de uma solução de soro foram adicionados a um Erlenmeyer com algumas gotas de cromato e titulados até a coloração vermelho tijolo com 25 ml de nitrato de prata, 0,02 mol por litro. Qual é a concentração de cloreto de sódio nesta solução? Bem, então o procedimento é exatamente igual no exercício anterior. Ó, o procedimento é exatamente igual. O procedimento vai ser exatamente como foi feito no exercício anterior. Por que vai ser exatamente igual? Porque também é uma titulação de... Porque também se trata de uma titulação de retorno, de uma titulação direta. Porque também se trata de uma titulação direta. Então, você imagina o seguinte. A concentração do teu titulante é de 0,02 mol por litro. O volume que foi utilizado de titulante foi de 25 ml. E o volume de soro que foi titulado foi de 2 ml. E o volume de soro que foi titulado foi de 2 ml. Então, para você determinar a molaridade do soro fisiológico, você fez igualzinho no exercício anterior. A concentração do titulante, tá vendo? Em azulzinho. O bom do Excel é que ele fala o que é cada célula. Então, se você olhar para o teu Excel, você vai ver que a célula que está em azulzinho é a célula que tem a concentração do nitrato de prata. A célula que está vermelhinha é a solução que tem o volume de nitrato de prata que foi gasto na solução. E a célula que está roxinha é o volume do analito que foi titulado, né? Então, você imagina que você titulou só 2 ml de soro. Dessa forma, você determina a concentração do teu cloreto de sódio, que é 0,25 mol por litro. Para você representar essa solução, para você representar a concentração dessa solução em gramas por litro de cloreto de sódio, é só você multiplicar a molaridade da sua solução pela massa molecular do cloreto de sódio. Então, você imagina, deixa eu ver se eu fiz certo, 35,45 mais 23. O sódio, qual que é a massa atômica do sódio? É 23, então tá certo. Então, a concentração de cloreto de sódio no soro é 14,61 grama por litro. Se eu quisesse expressar essa concentração em porcentagem, como é que eu expressaria essa concentração em porcentagem? Pessoal, vocês lembram da concentração por porcentagem? Lembra que a concentração por porcentagem é gramas por 100 ml. Então, se eu tenho uma concentração em porcentagem de 3%, quer dizer que em 100 ml de solução, né, você imagina que a densidade da água também é 1, né? Então, se eu tenho 100 ml, eu tenho 100 gramas. Então, se eu tenho 1%, quer dizer que eu tenho 1 grama para 100 ml, né? Então, você imagina que para eu passar a minha concentração de gramas por litro para gramas por 100 ml, né, que é a porcentagem, basta eu dividir por 10. Então, a concentração de cloreto de sódio no meu soro fisiológico é 1,46%, tá bom? Vamos fazer um outro exercício agora. Um acadêmico do curso de farmácia deseja saber qual que é a concentração de tiocianato de potássio em uma solução. Para tanto, ele adiciona 20 ml de nitrato de prata,
0,1 mol por litro com algumas gotas de nitrato de ferro em um Erlenmeyer e titula com 17 ml de tiocianato, até a coloração vermelho sangue. Qual que é a concentração do tiocianato? Pessoal, então quando a gente for fazer a prática do método de Wohler, você imagina que o tiocianato de potássio não é um padrão primário. Então, já vai vir preparada a solução do tiocianato de potássio. Você imagina que a nossa monitora, ela vai pegar o sal, vai pesar e vai dissolver para fazer a sua solução. Lembra que a gente viu o preparo de soluções através da dissolução de reagentes sólidos, que, inclusive, é uma das coisas que... Desculpa, é tanta aula que eu dou. Eu mostrei para vocês como é que prepara uma solução através da dissolução de um reagente sólido. Eu cheguei a mostrar? A gente fez a dissolução de hidróxido de sódio na aula já. Ah, tá. Ah, tá. Perfeito. Então, você imagina que, tá, por que eu padronizo uma solução de hidróxido de sódio? Pode pesar água junto sem saber, que é por causa da umidade que está junto na... Isso, perfeito. Você imagina que uma solução que não é um padrão primário, né, ele não tem uma pureza alta. O hidróxido de sódio, ele não é um padrão primário, por quê? Porque ele é muito higroscópico. Você imagina que você abre um frasco de hidróxido de sódio, ele já começa, mesmo que você não veja as lentilhas de hidróxido de sódio ali toda melada, né? Se você deixa uma lentilha de hidróxido de sódio em cima de um vidro de relógio, ela parece aqueles house que o pessoal cuspiu no chão, sabe? Fica aquela coisa melada, né? Mesmo que a lentilha de hidróxido de sódio não esteja aquela coisa toda melada, né? Que ela já absorveu um monte de umidade, você imagina que vai ter água ali. Então você imagina que o tiocianato de potássio não é um padrão primário. Para você ter certeza da concentração do teu tiocianato de potássio, você tem que padronizar a solução de tiocianato de potássio usando um padrão primário. Outra coisa também que quando eu cheguei na FURB o pessoal fazia, a gente ia fazer os métodos de volumetria de precipitação, né? A gente ia fazer o método de Fadinsky, a gente ia fazer o método de Wohler, método de Fadinsky, método de Wohler, método de Mohr. E estava na apostila padronização da solução de nitrato de prata. Eu olhei aquilo ali e eu fiquei aterrorizado. Um dos padrões mais puros que você tem é o nitrato de prata. Então você imagina que o teu nitrato de prata, a solução de nitrato de prata que eu vou te dar, ela é um padrão primário, né? Então você padroniza a solução de tiocianato como a solução de nitrato de prata, porque o nitrato de prata é um padrão primário. Como é que funciona a titulação no método de Wohler? Você imagina que o tiocianato se liga com o ferro 3 para dar um complexo vermelho sangue, né? Um tiocianato reage com ferro 3 para dar um composto vermelho sangue. Então você imagina que eu coloco a prata no Erlenmeyer, né? Vou até colocar aqui. Então você imagina que eu coloco a prata no meu Erlenmeyer e começo a titular com o tiocianato de potássio. Essa prata vai reagir com o tiocianato de potássio para formar o tiocianato de prata, que é um precipitado branco. Quando toda a prata que tiver no meu Erlenmeyer for consumido, quando toda a prata do meu Erlenmeyer for consumida, esse tiocianato da bureta vai cair na solução e vai se ligar com o ferro 3. Quando o tiocianato reage com o ferro 3, é formado um complexo vermelho tijolo, que é o tiocianato de ferro 3, né? Você pode imaginar que eu vou colocar o sobrescrito para ficar bonitinho.
Então, o princípio da titulação no método de Wohler, qual que é o princípio da titulação no método de Wohler? Sempre uma titulação de retorno, onde você coloca mais prata do que você precisa para reagir com a tua amostra, e o excesso de prata você titula por retorno com o tiocianato de potássio. Você imagina o seguinte, você tem que, antes de você fazer o método de Wohler, você tem que padronizar a tua solução de tiocianato utilizando uma solução de nitrato de prata, onde o nitrato de prata é o padrão primário. Você imagina que você, nesse caso, você tem que tomar o cuidado de deixar a tua solução bem ácida. Por quê? Porque se a solução tiver alcalina, a prata vai precipitar como óxido de prata. E, por sua vez, o ferro 3, meu Deus, o ferro 3, ele vira hidróxido de ferro muito fácil. Você imagina que o ferro 3, ele adora virar hidróxido de ferro. Então, você tem que deixar a tua solução bem ácida, um pH ali perto, no mínimo, um pH no mínimo perto de 1. Você tem que deixar o pH da sua solução no mínimo perto de 1. Porque senão ele vai se precipitar como hidróxido de ferro. Senão ele se precipita como hidróxido de ferro. Tá bom? Então eu vou colocar aqui o subscrito. Aqui eu vou colocar o subscrito. Então eu vou clicar aqui, eu vou dar o Ctrl C e aqui eu vou dar o Ctrl V. Então, você imagina que a questão está aqui. Essa daqui vai ser uma titulação, a padronização do tiocianato de prata é um método direto de titulação, igual a gente fez no exercício anterior, né? Você imagina que é um método direto de titulação. Então, você pode vir aqui, é uma titulação direta, né? Você imagina só que a reação agora é a prata, que reage com o tiocianato para dar tiocianato de prata. E o indicador agora não é o cromato, é o ferro 3. Eu falei para vocês que nos Estados Unidos o professor ele fala que existe o método de Moore. O professor fala que existe o método de Moore. Ele fala que existe o método de Moore, o professor nos Estados Unidos. Só que eles não fazem o método de Moore. Por quê? Porque o método de Moore você usa o cromato. E o cromo 6 ele é muito tóxico. Então, uma reação 1 para 1, um mol de prata reage com o mol de tiocianato para dar o tiocianato de prata. Então, você imagina que você resolve com uma titulação direta, do mesmo jeito que a gente resolveu no exercício anterior, né? Então, você imagina que a concentração da tua prata, a concentração do teu nitrato de prata é 0,1 mol por litro. A concentração do teu nitrato de prata é 0,1 mol por litro nesse exercício. O volume de prata que foi adicionado no LMAE para ser titulado foi de 20 ml. E dessa vez, né, você quer determinar qual que é a concentração do tiocianato de potássio. O volume de tiocianato de potássio, que foi gasto na titulação foi de 17 ml.
Então, é só você substituir aqui e voilá. Está aqui a concentração do teu tiocianato de potássio. Então, lembra, quando a gente for para o laboratório, você vai padronizar a solução de tiocianato antes de fazer o método de Wohler. Por que você padroniza? Por que você padroniza a solução de tiocianato? Porque o tiocianato de potássio, não é um padrão primário. Qual que é o padrão primário na volumetria de precipitação? É o nitrato de prata. O padrão primário é o nitrato de prata. Você tem que acidificar a tua solução antes de você fazer a titulação. Por que você tem que acidificar? A tua solução tem que estar ácida, né? Por que a tua solução tem que estar ácida? Porque senão o ferro 3, que é o indicador, precipita como hidróxido de ferro. O procedimento de padronização da solução é uma volumetria direta. Tá? O procedimento é uma volumetria direta. Está aqui os cálculos para volumetria direta. Né? Então é bem simples. Então tá, agora você já aprendeu a padronizar o teu titulante no método de Wohler. Agora você vai utilizar, geralmente esse daqui a prática que a gente faz. Você imagina que tem soluções de xarope, que o princípio ativo é o iodeto de potássio, né? No passado, eu lembro que assim que eu cheguei na FURB, eu introduzi essa prática nas minhas aulas de química analítica, né? Eu que introduzi essa prática nas aulas de química analítica. E assim que eu cheguei na FURB, a química analítica de vocês era dividida em química clássica e química instrumental. Então, você tinha uma disciplina de 3 créditos de química clássica e uma disciplina de 3 créditos de química instrumental. Né? Agora você só tem 4 créditos, né, de química analítica, que englobam, né, a parte de volumetria e a parte de espectrofotometria. Eu lembro que eu comprei, quando eu cheguei na FURB, um monte. Eu fui no centro de Blumenau, tinha uma farmácia, aí tinha uma promoção de um xarope, né, que era de iodeto de potássio. Eu fui lá, comprei uns 10 frascos de xarope, né, mas já acabou tudo ao longo dos anos, né, ao longo desses anos, todo o xarope que eu comprei acabou, né, também já estava vencido, eu comprei em 2015. Então, agora a gente faz a mesma prática, só que em vez de um xarope, eu deixo preparada uma solução de iodeto de potássio, né? É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Uma das desvantagens do método de Wohler é que, por exemplo, o tiocianato de prata, ele é menos solúvel que o cloreto de prata. Então, você imagina que o equilíbrio acaba se deslocando, né? Uma parte do cloreto de prata, ele acaba virando tiocianato de prata durante a titulação. Então, é interessante que quando você faz o método de Wohler, você tire os sais de prata. Olha, eu já fiz com os alunos da engenharia ano passado essa titulação para determinar cloretos. A gente já fez o método de Wohler para determinar cloretos. A gente já fez isso no passado. Esse ano eu quero repetir com vocês. A gente vai determinar cloretos através do método de Wohler. Se der certo, a gente nunca mais vai fazer no nosso laboratório o método de Mohr para determinar a salinidade da água. Bem, mas enfim, falando das coisas que a gente vai testar, então essa daqui é uma das coisas que a gente vai fazer no laboratório, e também é uma questão da prova, só vai mudar os números. Uma aluna do curso de biomedicina deseja saber qual que é a concentração de iodeto de potássio em xarope. Para tanto, ela adiciona 1 ml dessa solução diluída de xarope a 1 Erlenmeyer, 25 ml de nitrato de prata e solução de nitrato de ferro. Por fim, titula com 10 ml
de tiocianato de potássio de concentração 0,1 mol por litro. Qual é a concentração de iodeto de potássio em gramas por litro nesse xarope? Bem, eu espero que vocês estejam com o Excel aberto. No final da aula, eu vou postar, eu já no próprio chat da aula, acabou a aula, no próprio chat da aula, eu já vou colocar o arquivo em PowerPoint e o arquivo em Excel. Pessoal, tem um pequeno detalhe, né? Agora, como vocês sabem, a gente está fazendo aulas mediadas por tecnologias digitais, né? Então, por exemplo, quando eu vou dar minhas aulas pelo Microsoft Teams, né? Eu só consigo convidar uma turma por aula, né? O que não é problema para uma turma que nem vocês, né? Que, por exemplo, meus alunos de Química Analítica são só vocês. Mas, por exemplo, eu dou Química Geral para Engenharia também. Aí os alunos são divididos em 4 turmas, né? Então, aí eu convido uma turma e as outras 3 turmas eu convido aluno por aluno para aula, né? Aí você imagina que a desvantagem desse procedimento é que só uma turma consegue ver os arquivos que eu posto no chat, né? Bem, enfim, esse daqui é o exercício para vocês resolverem. Eu vou passar ele aqui para o Excel. Colar Special. Antes de eu passar para o Excel, você imagina que o que você precisa para resolver esse exercício? Esse é o método de titulação de retorno. O que é uma titulação de retorno? Eu vou colocar mais prata do que eu preciso. Eu vou colocar mais prata do que eu preciso para reagir com o iodeto do meu xarope. Então, você imagina o seguinte, meu xarope tem iodeto de potássio. Esse iodeto de potássio vai ser precipitado como iodeto de prata. Esse que é o princípio dessa titulação. Eu vou colocar mais prata do que eu preciso para precipitar o iodeto no meu xarope. Então, você imagina que eu vou colocar o nitrato de prata junto com o xarope, vai se precipitar o iodeto de prata e o excesso de prata será titulado com tiocianato de potássio. Então, você imagina que o excesso de prata será titulado como tiocianato de prata. Como que eu resolvo esse tipo de problema? Eu vou falar nesse tipo de problema que o número de mols de prata que reagiu com o meu analito é igual ao número de mols de prata que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de prata que não reagiu. Então, você imagina o seguinte. Qual que é o número de mols de prata que você tinha inicialmente? Qual que é o número de prata, o número de mols de prata que você tinha inicialmente? A concentração do nitrato de prata vezes o volume do nitrato de prata. E qual que é o número de mols de prata que não reagiram com o teu analito? Qual que é o número de mols de prata que não reagiu com o teu analito? O que foi titulado com tiocianato de potássio. Então, vai ser a concentração do tiocianato de potássio vezes o volume de tiocianato de potássio.
Então é só você usar essas informações para resolver esse exercício. Então o enunciado do exercício está aqui. Eu já vou dar um Ctrl C. Eu já vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Para ficar aqui registrado no Excel. Vou salvar com a data de hoje, 17/4. Então eu vou dar uns 4 minutinhos para vocês fazerem esse exercício, tá? Alguém já resolveu esse exercício? Alguém já tinha resolvido esse exercício? Bem, vocês podem tentar resolver agora. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Agora é 19h19. Daqui a 5 minutos a gente volta e eu vou. Daqui a 5 minutos eu vou começar a resolver esse exercício. Antes de eu começar a resolver o exercício, eu quero que vocês tentem resolver. Eu tenho certeza que vocês vão chegar na resposta correta.
Já resolveram o exercício? Já resolveram o exercício? Bem, vamos ver se vocês acertaram. Vamos ver se vocês acertaram. Então, você tem que dizer para mim o número de mols que você tinha inicialmente de nitrato de prata, o número de mols de nitrato de prata que não reagiu. Você subtraindo o que você tinha inicialmente do que não reagiu, obviamente você tem o número de mols de nitrato de prata que reagiu com a tua amostra. Aí você sabe que essa reação é 1 para 1, né? Então, se eu souber o número de mols de prata que reagiu com iodeto, eu também sei o número de mols de iodeto, já que é uma reação 1 para 1. Se eu sei o número de mols de iodeto, é só eu dividir pelo volume da minha solução, né, pelo volume do meu xarope, que eu já tenho a minha concentração. Então, lembra que o número de mols de nitrato de prata que eu tinha inicialmente vai ser igual à concentração, vezes o volume de nitrato de prata. O número de mols de nitrato de prata que não reagiu é a concentração do tiocianato de potássio vezes o volume do tiocianato de potássio. Então, vamos lá. Qual que é... Então, tem um detalhe. Você imagina o seguinte, pensa nas unidades. O volume está em ml. Ó, você imagina que você vai fazer multiplicação, concentração vezes volume. Você imagina que a tua concentração está em mol por litro e o teu volume está em ml. Então, você imagina que a unidade vai ser milimol. Em ambos os casos, né? A tua unidade vai ser o quê? Vai ser o milimol. Aqui você imagina que o teu volume vai estar em ml. Então, para você dizer a concentração do teu iodeto de potássio, o que você vai fazer para mim? Você vai dividir o número de mols pelo volume. Né? Você sabe que concentração é igual a número de mols dividido pelo volume. Então, você divide milimol por ml e você vai ter a tua concentração em que unidade? Mol por litro. Então, você imagina que o número de mols de prata que você tinha no começo, você vai colocar aqui a concentração da prata, né? Perdão. Então, aqui vamos fazer igual no exercício anterior. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui. Então, vamos lá. Qual que é a concentração da minha prata? 0,1 mol por litro. Qual que é o volume de nitrato de prata que eu coloquei? 25 ml. Desculpa, é 0,01. Eu coloquei um 0 a menos, tá? A concentração da tua prata é 0,01 mol por litro. O volume de prata é 25 ml. Qual que é a concentração do tiocianato de potássio? 0,01. Qual que foi o volume do tiocianato de potássio que você gastou na titulação? 10 ml. Então, lembra que as tuas concentrações estão em mol por litro. As suas concentrações são em mol por litro. Perdão. As suas concentrações são em mol por litro. E os seus volumes são em ml. Então, para eu determinar, para eu fazer a concentração, o número de mols de prata que eu tinha inicialmente, eu vou fazer concentração vezes volume. Aqui é o número de mols de prata que eu tinha inicialmente. O número de mols de prata que não reagiu é o que foi titulado pelo tiocianato.
Esse daqui é o número de mol de prata que não reagiu, é a concentração vezes o volume do tiocianato. Para eu dizer o número de mol de prata que reagiu, é só fazer o inicial menos o que não reagiu, que vai ser 0,15. Então eu tenho 0,15 milimol de prata reagiram com o meu iodeto de potássio. Para eu determinar a concentração, o volume, qual que foi o volume titulado do xarope? Foi 1 ml. Qual que foi o volume titulado do xarope? 1 ml. Então, a minha concentração de iodeto de potássio é o número de mols dividido pelo volume. Então, a concentração de iodeto de potássio no meu xarope é 0,15 mol por litro. Como é que eu determino essa concentração em gramas por litro? Como que eu determino essa concentração em gramas por litro? Eu multiplico pela massa molecular do iodeto de potássio. Eu não lembro agora a massa molecular do iodeto de potássio, então eu posso consultar a tabela periódica. Eu vou falar que a massa do iodeto de potássio é 126,9. Então eu tenho 126,9. E qual que é a massa do potássio? Eu também não lembro. Eu vou colocar que é 39,1. Então, eu vou dizer que a massa molecular do iodeto de potássio é 166 grama-mol. Para eu determinar a concentração de iodeto de potássio nesse xarope, eu vou multiplicar a minha molaridade pela massa molecular. E eu vou ter 24,9 gramas por litro. Pessoal, bateu com a resposta de vocês? Pessoal, bateu com a resposta de vocês? Pessoal? Que bom, fico muito feliz. Fico muito feliz. Então, vamos fazer mais um exercício. Vamos fazer esse exercício aqui, que é do livro. Lembra que eu falei que meus colegas nos Estados Unidos, eles não ensinam o método de Moore? Esse exercício é de um livro, é o Skugg, Princípios de Química Analítica. Esse é o livro que foi inicialmente utilizado em Harvard, e muitas universidades nos Estados Unidos usam esse livro. Se você pegar o livro do Skugg, não tem uma única questão que fala do método de Moore. Todas as questões que tem no livro do Skugg sobre volumetria de precipitação falam só e tão somente do método de Wohler. Você também pode fazer um método argentimétrico utilizando detectores de íon seletivo. Então, lembra quando a gente fez as curvas de titulação? Lembra quando a gente fez as curvas de titulação na titulação ácido-base? Você pode fazer essas titulações usando um detector de íon seletivo. Aí ele vai dizer a concentração de prata em função do volume de titulante adicionado. Você vai ter o gráfico, aí você deriva esse gráfico e vai ter o ponto de equivalência, né? Só que nesse caso você precisa de um titulador automático, né? Então vamos lá, mais um exercício para ser resolvido. O ácido monocloroacético, utilizado como conservante em 100 ml de uma bebida carbonatada, foi
extraído em éter dietílico. Então, retomado a solução aquosa como a base conjugada. Então, você imagina que você tem o ácido acético se dissocia para dar o acetato. Então, você tem o ácido cloroacético, que se dissocia para dar o cloroacetato, né? Então, foi extraído com éter dietílico, então retornado à solução aquosa como cloroacetato pela extração com hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Esse extrato aquoso foi acidificado. Então, presta bem atenção para o enunciado, né? Você imagina o seguinte, aqui essa questão já fala também para vocês dos princípios de solubilidade. Você imagina que o ácido monocloroacético ele tem uma cadeia muito mais apolar do que polar. Então, você imagina que ele vai preferir ficar em éter do que em água, o ácido monocloroacético. Só que se ele for desprotonado, aí ele vai ter carga negativa. Quando ele é desprotonado e tem carga negativa, ele prefere ficar em solução aquosa. Eu tenho que neutralizar essa solução antes, né? Que você imagina que uma solução 1 mol por litro vai ter pH 14. Então, você imagina que essa solução alcalina, se eu for tentar titular através do método de Wohler essa solução alcalina, não vai dar certo. Por quê? Porque o meu indicador, que é o ferro 3, ele vai precipitar como hidróxido de ferro. O meu indicador, que é o ferro 3, ele vai precipitar como hidróxido de ferro. E para completar o meu titulante, que é o nitrato de prata, ele também vai precipitar como óxido de prata. Então eu tenho que acidificar, falando mais uma vez. Um dos requisitos para você fazer a titulação através do método de Wohler é que você tenha o pH da solução ácida. Esse extrato aquoso foi acidificado e tratado com 50 ml de nitrato de prata, 0,04521 mol por litro. A reação que acontece entre o ácido monocloroacético e a prata é essa daqui. Tem aqui a reação, você já pode ver que é uma reação 1 para 1, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que a prata reage tão violento, que é tão espontânea a reação da prata com o cloro, que até substâncias orgânicas cloradas reagem com o nitrato de prata. Então, você pode determinar a concentração de substâncias orgânicas cloradas através de titulação com nitrato de prata. Após a filtração... Perdão. Vou ter que dar um menos aqui. Após a filtração do cloreto de prata, a titulação do filtrado e das lavagens requeriu 10,43 ml de uma solução de tilcianato de amônia. Bem, lembrando que o titulante é o tilcianato, se é tilcianato de sódio, se é tilcianato de potássio, ou se é tilcianato de amônia, não vai fazer diferença. O teu titulante é o tilcianato. Então, por exemplo, eu posso usar o tilcianato de sódio, o tilcianato de potássio, o tilcianato de amônio, né? Normalmente você encontra o tilcianato como um sal, né? Você vai preparar uma solução de tilcianato através da dissolução de um reagente sólido. Geralmente o sal de tilcianato que é disponível comercialmente no mercado é sempre o tilcianato de potássio e o tilcianato de amônio. A titulação de um branco submetido ao mesmo processo empregou 22,99 ml de tilcianato de amônia. Calcular a massa de ácido cloroacético na amostra. Esse daqui é bem mais complicado. Vocês vão conseguir resolver esse daqui para mim?
Vocês vão conseguir resolver esse exercício aqui para mim? Ele é bem mais complicado. Bem, vamos lá. Como é que vocês resolvem esse exercício? Eu vou dar Ctrl C. Eu vou vir aqui, eu vou dar Ctrl V. Você tem o enunciado aqui. Então, a gente vai copiar aqui, que é uma retrotitulação, é a mesma coisa. Então, imagina que vocês vão fazer o quê? É o mesmo exercício. Quantos ml de prata foram gastos e qual que é a concentração? Então, você imagina que a prata vai ter concentração 0,0451 mol por litro. Você imagina que os exercícios que vêm nesses livros norte-americanos, eles têm sempre esse monte de número quebrado. O professor faz isso justamente para o aluno ter que resolver no Excel. Eu estava falando agora, esse tempo de Covid, né? Eu estava falando com... Agora à tarde, eu estava numa reunião do pessoal da American Chemical Society. Eu estava gravando um vídeo, né? Ensinando o pessoal como é que usa um programa para fazer análise multivariada. Não sei se vocês já usaram o R-Project. Vocês já utilizaram o R-Project? Vocês já fizeram aula com o Vini, na engenharia química? Vocês já fizeram aula com o professor Vinícius? Sim. Que programa que ele usa na disciplina dele para fazer os cálculos? Que programa que ele usa? É o R-Project? Ou é o MATLAB que ele usa? Não cheguei a fazer a disciplina que ele usou o software. Ah, tá. Não, então, que tem, por exemplo, quando chega nas disciplinas de fenômenos de transporte, de reatores, né? Aí você imagina que é um monte de cálculo pesado, não dá para fazer na calculadora, nem no Excel, né? Então, o pessoal, então tem professor que faz no MATLAB. Só que o MATLAB, ele é um programa que ele tem licença, né? Por exemplo, o Office tem licença. A gente usa o Office porque a Microsoft dá para a universidade, né? Então, por exemplo, vocês usam o Word para escrever um texto, o Excel para fazer conta, porque a Microsoft tem um acordo com a FURB, né? Todo aluno da FURB ganha o Office. Aí você imagina que os cálculos dessa disciplina de reatores, de fenômeno de transporte, você não consegue fazer com um Excel ou com uma calculadora. Aí o pessoal usa esses programas mais avançados, como o MATLAB, por exemplo. Só que o MATLAB, ele é um programa que ele tem licença, você tem que comprar. Então, tem muitos professores que usam o R-Project, porque o R ele é gratuito. Você imagina que o R é um programa gratuito, ele é um programa que é gratuito, você pode baixar ele da internet e usar sem qualquer custo, né? Enfim, aí eu estava mostrando para o pessoal como é que usa o R para fazer uns cálculos de análise multivariada. A gente estava conversando, ele falou, aí o pessoal de lá, eles falaram que mesmo quando eles têm aula presencial, ele não vai para o quadro fazer os cálculos. Ele falou que ele não usa o quadro para fazer cálculo, mesmo quando tem aula presencial. Ele dá os exercícios que ele vai trabalhar na aula impressa numa folha de papel. Ele fala, tá, agora vamos resolver esse exercício. E mesmo a aula sendo presencial e ele tendo o quadro à disposição dele, ele faz todos os cálculos no Excel, né? E nenhum aluno usa o caderno para anotar, nem nada. O aluno já faz no Excel também, né? Nenhum aluno leva caderno, leva o notebook, eles abrem o Excel e fazem todas as contas da disciplina de Química Analítica no Excel, né? Então é isso. Então vamos lá, né? Vamos ver como é que resolve no Excel. Então, que eu falei, até uma coisa que eu achei interessante, né? Que lá eles não fazem as contas no quadro nem usando calculadora, faz tudo no Excel.
E agora a gente foi forçado a fazer todas as contas no Excel, porque eu não tenho quadro na minha casa, né? Então vamos lá, qual que é a concentração do meu nitrato de prata? Qual que foi o volume de nitrato de prata utilizado? 50 ml. Qual que é o volume da minha amostra? Qual que é o volume da minha amostra? Bem, o que mudou daquele exercício para esse? Ele não me... O que ele falou? Ele gastou quantos ml de tiocianato para fazer essa titulação? Quantos ml de tiocianato ele gastou para fazer essa titulação? Quantos ml ele gastou para fazer essa titulação? 10,43. Ele me deu a concentração do tiocianato de potássio nesse exercício? Ele me deu a concentração do tiocianato nesse exercício? Ele não deu. Ele não deu por quê? Ele falou assim, ó, a titulação de um branco quer dizer 50 ml de uma solução de... O que ele fez? Ele pegou a solução de éter, né? Misturou a solução de éter com hidróxido de sódio, colocou 50, depois ele acidificou a solução, aí ele colocou os 50 ml de nitrato de prata, quer dizer, um branco, né? E titulou com 22,98 ml de tiocianato de amônio. Então, você imagina que nesse processo aqui, ele determinou a concentração do tiocianato. Né? Então, você imagina que... lembra o exercício que a gente fez da titulação direta? Lembra o exercício da titulação direta? Você imagina que a gente tem que resolver um exercício de titulação direta para dizer qual que é a concentração do nosso tiocianato. Então, você imagina que você tem uma titulação direta. Onde você titulou 50 ml de nitrato de prata. Onde você titulou 50 ml de nitrato de prata. De concentração 0,0521. E nessa titulação você gastou 22,98. Você gastou 22,98 ml. Então, aqui você sabe a concentração do teu tiocianato de potássio. Ó, você pegou 50 ml de nitrato de prata de concentração 0,04521 mol por litro. Esses 50 ml de nitrato de prata, você utilizou 22,98 ml do teu tiocianato de potássio.
Então, fazendo os cálculos para titulação direta, a concentração do teu tiocianato de potássio é 0,09837. Tá vendo? Então, a concentração do meu tiocianato de potássio é essa daqui. Então, o número de mols de prata que eu coloquei inicialmente é a concentração vezes o volume da prata. O número de mols de tiocianato que não reagiu é a concentração vezes o volume, tá vendo? E o número de mols de prata que reagiram com a minha amostra foi 1,23 milimols. Eu divido número de milimols pelo volume, eu tenho a concentração. Então, você imagina que a concentração de ácido cloroacético, a concentração de ácido cloroacético nessa bebida é de 0,012 mol por litro. Para eu passar essa concentração de mol por litro para grama por litro, o que eu faço? Eu multiplico pela massa molecular do ácido cloroacético. O ácido cloroacético é Cl2, CH2, CO2, H, né? Vamos olhar aqui na fórmula. Ó, Cl, CH2, CO2, H. Qual que é a massa atômica do ácido cloroacético? Deixa eu ver. A massa do cloro é 35. A massa atômica do cloro é 35,45. A massa atômica do carbono é 12. Então, você imagina que você tem 2 átomos de carbono e a massa atômica do carbono é 12. A massa atômica do oxigênio é 16. Você tem 3 átomos de hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio é 3. Então, você imagina que a massa molecular do ácido cloroacético é 78,45 grama-mol. Para eu determinar, então, a concentração em gramas por litro de ácido cloroacético nessa solução, é só eu multiplicar. A minha concentração, é só multiplicar a minha concentração pela massa molecular. Então, a concentração de ácido cloroacético nessa amostra é 0,96 gramas por litro. E qual que é a massa em miligramas de ácido cloroacético que tem nesse refrigerante? Em 100 ml de refrigerante, que massa que tem de ácido cloroacético? Ó, você lembra o seguinte, que a minha concentração pode ser em mol por litro, mas eu também posso representar a minha concentração em grama por litro, né? Se a minha concentração está em grama por litro, né? Melhor dizendo, né? Se a minha concentração está em massa por volume, eu posso dizer que a minha massa é igual à concentração vezes o volume. Então, a massa que vai ter em 100 ml vai ser o quê? A concentração vezes o volume. Então, você imagina que o volume é 100 ml, eu vou passar por litro para cortar litro com litro. Então, eu vou colocar 0,1.
Isso daqui vai me dar a massa da amostra em gramas por litro. Se eu quiser a massa da minha amostra em miligramas, quer dizer, isso daqui vai ser em gramas, né, essa massa. Se eu quiser a massa da minha amostra em miligramas, é só eu multiplicar por 1000. Então, em 100 ml de refrigerante, você tem 96,84 miligramas de ácido cloroacético. Pessoal, só um detalhe, né? Aqui eu fiz a concentração, ó, eu fiz a concentração multiplicando pelo volume em litros, né? Mas se eu já tivesse multiplicado pelo volume em ml, eu já ia ter a minha resposta em miligramas. Pessoal, vocês vão conseguir acertar essa questão na prova para mim? Vocês vão acertar essa questão na prova? Ó, já vou salvar. Arquivo salvar. Eu já vou salvar. Pronto, salvei. E eu já vou mandar isso daqui para vocês no chat. Então eu já vou mandar. Já vou mandar aqui no chat para vocês. Então, pessoal, já são quase 8 horas. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Pessoal? Esse último exercício que a gente resolveu, ele é meio complicadinho, mas ó, eu já estou mandando aqui para vocês o arquivo no Excel que tem a resposta. Vocês podem tentar resolver ele de novo no Excel. Vocês vão ver que usando o Excel é muito simples. Ó, o esquema vai ser sempre o mesmo, tá vendo? O esquema para você resolver esses exercícios do método de Vollard é sempre o mesmo. O número de mols que eu tinha inicialmente menos o número de mols que não reagiu. Aí eu divido o número de mols pelo volume da minha amostra, eu vou ter a concentração em mol por litro. Se eu multiplicar minha concentração em mol por litro pela massa molecular, eu vou ter em gramas por litro. Se eu multiplicar minha concentração em gramas por litro pelo volume da minha amostra em ml, eu vou ter a massa de analito na minha amostra em miligramas. E aqui, a concentração do meu titulante foi determinada por um método de titulação direta, né? Que é essa partezinha aqui de baixo da questão. Nessa partezinha aqui, após a filtração, a titulação de um branco submetido ao mesmo processo empregou 22,98 ml de tilcianato, tá? Esse daqui o procedimento a partir de a titulação de um branco para você determinar a concentração do teu tilcianato de potássio, tá?
Então, tá tudo aqui. Eu já mandei os arquivos para vocês, né? Na verdade, eu mandei, mas eu não enviei ainda. Agora eu já enviei no chat. Ah, tá. Pessoal, na segunda-feira é ponto facultativo. Então, na segunda-feira a gente não tem aula. A gente volta a ter aula só na sexta-feira. Tá bom? Então, eu volto a ver vocês na sexta-feira que vem. Tá bom? Então, perfeito. Sexta-feira que vem a gente volta a se ver e a gente vai ter mais uma aulinha. Eu acho que na aula que vem, na sexta-feira, a gente termina todos os exercícios de volumetria de precipitação. Tentem fazer de novo esse exercício para ver se ficou bem fixado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês, então.